Se a vida só começa aos 50, ainda falta 20 anos para eu nascer. Mas o fato é que agora, que o Jeep Compass está com 90 mil quilômetros, ele está bem melhor do que os 50 mil quilômetros quando nós gravamos com ele pela última vez. E eu falo melhor em desempenho, em ruído, em consumo. Dá para acreditar nisso? Bom, não deixe de se inscrever no canal da Quatro Rodas, clicar aqui no sininho para ser notificado a cada novo vídeo. E se você está chegando aqui agora de paraquedas, saiba que o teste de longa duração é bem tradicional da revista. Faz 50 anos que nós compramos os carros e utilizamos como consumidor normal. Hoje, esse teste vai até os 100 mil quilômetros e depois nós desmontamos ele por completo para ver o que foi danificado, o que pode melhorar, os erros de projeto do carro. Mas o legal é que nós compartilhamos todos os meses nossa experiência e nossos problemas com esses carros na revista e no site. Então, se você não assina Quatro Rodas, aponte seu celular para esse QR Code aqui do meu lado para você assinar. E assinando você tem acesso ao acervo digital da Quatro Rodas com esses 50 anos de teste de longa duração para você conferir. Dá para saber como que foi o longa duração da Brasília, de várias gerações do Gol, de Palio, de Mobi, de tanto carro. Como esse é um assunto recorrente quando se fala em Jeep Compass, já adianto que aquela questão do consumo de óleo realmente parou desde os 25 mil quilômetros. Isso foi normalizado, né? Teve atualização do motor e nós fizemos um segundo teste de desempenho, na verdade foi o terceiro, porque a gente já tinha feito um segundo após a reprogramação. E aos 60 mil quilômetros, ele, em vez de ter um desempenho pior, na verdade ele recuperou o desempenho que ele tinha quando zero. Ele foi de 0 a 100 em 9,9 segundos, como no primeiro teste. Só que todas as medições de retomada e de frenagem foram melhores aos 60 mil quilômetros, indicando que provavelmente em alguma outra revisão houve alguma programação ou o próprio assentamento das peças implicou numa melhora no desempenho ao patamar que ele tinha quando era novo. O consumo urbano até piorou um pouco, nós sempre usamos gasolina nos nossos carros e piorou de 9,6 km por litro para 9,3 aos 60 mil. Mas o consumo rodoviário melhorou, de 12,8 para 13,2. É uma melhora pequena? É, mas a longo prazo, né, ao longo de centenas de milhares de quilômetros, isso faz uma boa diferença. São 400 ml, quer dizer, 400 metros a mais para cada litro de combustível. A longo prazo, quem sabe não economiza um trocado, né? A grande melhora nos testes de frenagem é explicável facilmente, porque na revisão dos 60 mil quilômetros, a quinta revisão, nós tivemos que trocar as pastilhas e os discos de freio dianteiros do Compass, porque a Jeep não aceita que seja dado passe nos discos, então a gente teve que trocar. Só de peças foi R$ 1.340, mais a mão de obra, esse serviço deu R$ 1.760. Sem contar o custo da revisão, que foi de R$ 1.335. No total, em um dia só, nós gastamos R$ 3.700 em revisão e troca de freios. E aí, na verificação do serviço, né, depois, nós vimos que o que a gente havia pagado a mais era pelo filtro de ar-condicionado, filtro da cabine. E eles tinham trocado o filtro de ar do motor. Além disso, quando nós fomos verificar, também estava com o rodízio errado e na troca, né, da posição dos pneus, para correção desse rodízio, nós vimos que tinha dois parafusos amassados, aquele amassamento de parafuso que é feito pela pistola pneumática mais mal encaixada, quando você encaixa errado e ela torce o parafuso. Então a gente simplesmente não conseguia tirar o parafuso da roda para corrigir o rodízio. Pois é, aí nós voltamos na concessionária, olha, os filtros foram trocados errado, acho que vocês fizeram confusão aí. O técnico realmente falou que ele tinha colocado o filtro errado no pedido, no orçamento, e a mecânica, a oficina, só executou. Só que quanto aos parafusos, eles falaram que não tinha garantia. Garantia? Eles fizeram o serviço e amassaram um parafuso. Isso não é garantia. É uma correção de um serviço mal feito.
Eles deveriam ter trocado, às vezes acho que a gente nem precisava ter ficado sabendo disso, né? Mas enfim, eles até trocaram um parafuso, só que eles pegaram 2 parafusos de um Compass que estava no pátio com perda total. Então eles meio que roubaram o parafuso de outro carro para colocar no nosso. E por sinal, a concessionária que fez essa 5ª revisão do Compass foi a Jeep McLart Maia da Barra Funda. E a rede McLart Maia é a mesma da concessionária BYD, onde nós compramos o nosso Dolphin, com aquela experiência ruim que nós contamos aqui já em vídeo. Mas o momento mais aguardado foi a troca daqueles pneus Pirelli Scorpion que vieram no carro e que faziam um barulho tão estranho que a Jeep chegou a trocar um rolamento das rodas traseiras, né, um rolamento traseiro do carro, na tentativa de solucionar esse barulho. E a culpa era do pneu. E esses pneus duraram bastante, porque foi até 70 mil quilômetros para chegar no TWI, mérito do pneu e para nossa irritação, né? Mas aí nós começamos a buscar pneus dessa medida 225 55R18, o mais barato que tivesse de uma marca conhecida, uma marca com reputação. E aí nós chegamos a esses Firestone Destination LE2, que são... Firestone é um pneu um pouco mais barato, mas é um pneu bom. E cada unidade dessa daqui custou R$ 767 na Pneus Douglas em São Paulo. Trocamos os 4 de uma vez e deu super certo, como nós vamos ver, mas agora dirigindo, né? Que aí dá para perceber como o ruído melhorou. Bom, esse é o ruído da cabine agora, aos 100 km por hora. É um nível de ruído menor do que a gente tinha anteriormente, e eu posso falar isso porque a gente está na mesma rodovia, que é onde nós gravamos o outro vídeo, até para um nível de comparação. E também para ter essa comparação, nós executamos um segundo teste. Um teste de controle após a troca dos pneus aos 70 mil quilômetros, para ver na prática, né, com exatidão, qual foi a redução de ruído que o carro teve nessa condição de rodagem, né? Na verdade, a nossa medição é ponto morto, rotação máxima com o carro parado, 80 km por hora e 100 km por hora, 120 km por hora. A 80 km por hora, a redução, na comparação com o carro a 60 mil antes de trocar o pneu, foi de 80%. O carro ficou mais silencioso do que ele estava quando era 0 km. Coisa de 60 decibel contra 63. E como o decibel é uma medida de progressão geométrica, esses 3 decibel entre o carro com o pneu novo e o carro quando era 0, lá com os pneus Scorpion, já é uma baita diferença. Só que o último teste lá, 60 mil quilômetros, tinha dado 68. Então, é realmente uma diferença bem grande em termos de ruído. E esse pneu Firestone, ele também deixou o carro com rodar mais confortável. A impressão que a gente tinha no início era até que ele estava com a pressão um pouco mais baixa, mas não, é só um composto diferente. Agora, isso é uma questão de culpa só da Pirelli, por ser a fabricante dos pneus Scorpion? Não necessariamente. Nós acionamos a garantia, fizemos lá a investigação, tiraram foto, laudaram, mandaram para a fábrica e não aceitaram, não acataram o serviço de garantia, mesmo os pneus estando descamando, mesmo tendo perdido lascas na rodagem normal, sem ter pego off-road muito agressivo. A gente não fez nada disso com o carro, até porque ele não é um carro off-road. E eles não aprovaram troca em garantia nem nada, não concordaram que tinha defeito de fabricação, mas isso não acontece com outros tantos carros, SUVs, picapes que usam esses pneus Scorpion. E isso acende uma possibilidade. Quando os carros são vendidos, né, os carros 0 km, eles têm pneus que servem para homologação do carro, eles seguem receitas específicas para cada carro. Porque um carro, quando ele é homologado, ele precisa fazer um teste que mede quanto ele perde em desaceleração, em rolagem. É o atrito com o asfalto, é o rolamento das rodas, é a aerodinâmica e até mesmo faróis de LED, lanternas de LED, sistema start-stop. Esses equipamentos que geram alguma eficiência
mas não é possível mensurar essa eficiência num teste prático, eles entram num coeficiente que é usado para corrigir os números de consumo obtidos pela homologação em metro ou laboratórios certificados para ter um consumo real. Então eles pegam um consumo que eles conseguem em dinamômetro numa condição perfeita e corrigem com esse índice. E para você ter um índice mais baixo, você tem que apelar. Você apela para um pneu que tenha menor resistência, né? Menor resistência de rolagem. E aí, talvez a receita que a Stellantis tenha encomendado para a Pirelli, né? No caso, talvez ainda tenha sido até a FCA antes da Stellantis, essa receita ela implicou numa menor durabilidade, uma menor qualidade do pneu a longo prazo. Qualidade que eu digo em termos de ruído, em termos de resistência mesmo da banda de rolagem, que foi o que a gente acabou percebendo nesse carro. A gente já tinha percebido também no Compass Diesel que nós testamos lá em 2017, 2018. Então acho que tem esse meia-culpa aí entre as duas empresas, entre a Jeep e a Pirelli. Porque esses problemas com pneus Scorpion basicamente acontecem com Compass, com Fiat Toro, né? Mas essa troca de pneus mudou bastante a nossa percepção com o Compass. Agora, já que eu tô aqui ao volante, deixa eu explicar algumas coisas que vieram do uso da nossa equipe. Por exemplo, essa versão Longitude 80 anos, que hoje é basicamente a série Dark, só que o Dark ele não tem o porta-objeto sob o banco do carona, ele tem o assistente de estacionamento, de assistente de baliza, né, automática, ele tem rede Wi-Fi, tem o sistema Start-Stop, mas aí é o assunto para daqui a pouco. Ele tem alguns sistemas que a nossa equipe insiste em não usar. É impressionante. Outra função desse carro que ninguém costuma usar são os comandos de voz da própria central Uconnect, que é um comando de voz mais simples mesmo e meio que conflita com o Android Auto, com a Siri, né? Que a galera usa mais Android Auto e Apple CarPlay mesmo durante o uso do carro. Mas tem essa questão. Na verdade, pelo que eu me lembro, nós compramos justamente a série 80 anos para ter mais esses equipamentos de conforto, né? A central maior, o assistente de baliza, que era uma coisa que a gente tinha no outro Compass também. Mas na prática, ficou mais pela estética, assim, cromados, com elementos cinza na carroceria, com logotipos diferentes, porque não pesou muito esses equipamentos não. Teria sido mais importante se tivesse um assistente de frenagem, se tivesse um monitor de ponto cego, uma frenagem autônoma de emergência mesmo. Que são coisas que, por incrível que pareça, estamos em 2024 e até hoje os Compass não tem de série, só a versão Limited, série S, só as mais caras vão ter isso. E no Renegade é de série, no caso, né, da frenagem de emergência, em todas as versões. Como as revisões do Compass Flex com esse motor 1.3 turbo de 185 cavalos tem intervalos de 12 mil quilômetros, a sexta revisão dele foi 72 mil quilômetros. E foi aqui na Jeep Bicudo de Itu, bem pertinho daqui. E foi uma revisão correta, mas eu não posso deixar de citar que eles tentaram aplicar a empurroterapia disfarçando os pacotes de revisões entre mais simples, mais completo e o mais sofisticado. A revisão básica custaria R$1.000, mas tinha uma revisão com descontaminação do motor, descarbonização, algum termo desses, lubrificação das portas e janelas e lavagem completa por módicos R$1.800. E o terceiro pacote de revisão ainda incluía lavagem técnica, limpeza do corpo de borboletas e limpeza de bicos preventiva por R$2.100. Limpeza de bico num carro com injeção direta. Eu fico rindo sozinho quando eu lembro dessa história, porque não faz sentido. E sempre me mandam orçamento de concessionária cheio dessas coisas que você não precisa fazer, que você não é obrigado a fazer. Como
hidratação do banco de couro, limpeza do corpo de borboleta, descontaminação do motor, alinhamento e balanceamento separado, aí cobra mais pela troca do filtro do ar-condicionado, ainda cobra o filtro do ar-condicionado. Isso não é o procedimento certo, isso não é normal. Não é normal que uma revisão de um carro como esse aqui custe mais de R$2.000 ou até 4, 5 mil reais, como acontece com outras marcas. Faça sempre o básico para manter a garantia e avalie se o técnico te retornar sugerindo alguma manutenção corretiva. Olha, o disco está no fim, olha, a pastilha está acabando, olha, está na hora de você fazer a substituição do fluido de freio. Isso sim é o que vale o investimento. E aí você pode avaliar se vai fazer isso na concessionária ou não, porque a garantia está mantida se você faz a manutenção preventiva seguindo o plano de manutenção do carro para manter a garantia. Agora, quer fazer uma limpeza técnica? Leva no especialista, faz uma higienização. Quer limpar o ar-condicionado? Leva no especialista em ar-condicionado. Quer deixar o carro com aspecto de novo? Quer deixar ele mais cheiroso? Derrama um perfume francês bem caro dentro, vai sair mais barato. Aconteceu empurroterapia também na revisão dos 84.000 quilômetros lá na Jeep Orvel de Ipatinga, em Minas Gerais. Eles ofereceram aditivos para lubrificação e tratamento do motor. Eu não sei se isso se encaixa em complexo vitamínico ou antigripal. Não sei para que serve isso, mas tentaram oferecer isso no meio da revisão e é claro que nós não aceitamos de novo. Era melhor pegar e botar um tanque de pódio no carro, por exemplo. Mas ainda aconteceram algumas coisas envolvendo a parte eletrônica desse carro. Por exemplo, por alguns dias, as telas, na verdade a tela da central multimídia, ela ficou totalmente escura. Só que isso não acontece durante o dia nem se você acender os faróis, tirar do modo automático do acendimento dos faróis. Ele não muda o brilho, o modo automático é assim. A única forma de você conseguir deixar o brilho do jeito que estava é tirando do modo automático, passando para o modo manual e reduzindo a luminosidade no modo diurno. Ficou assim, impossível praticamente de ver qualquer coisa que estava na tela. E mesmo de dia, de noite, ficava desse jeito escuro. O dimmer de brilho não estava funcionando. E a única forma de corrigir isso não foi colocando em modo manual, tirando, reiniciando a central multimídia, foi desligando a bateria, deixando um tempo o carro desligado e ligando novamente. Aí voltou tudo ao normal. Isso não é a primeira vez que acontece, já teve problemas também com a iluminação dessas luzes aqui embaixo e essas luzes ambientes que aparecem aqui de noite. E nesse caso só foi resolvido na concessionária durante a revisão. Mas quando está funcionando, funciona muito bem. Um outro problema que aconteceu foi com relação ao monitor de pressão do pneu. Esse carro ele ainda tem sensores individuais em cada uma das rodas, que funcionam com uma bateria, por transmissão de sinal de rádio, e aí o carro fica sabendo qual é a pressão de cada um dos pneus individualmente. E aí um certo dia o carro passou a indicar que a pressão dos dois pneus traseiros estava errada, sendo que estava exatamente na mesma coisa ali, 36 na frente, 33 atrás. Parou no posto, verificou, estava normal, ligou o carro novamente no dia seguinte, continuou apresentando o mesmo erro, e aí rodou mais uns 20 km e aí voltou ao normal. Pode ter sido algum erro de comunicação dos sensores ou nos receptores, enfim, aconteceu isso. Precisava relatar e agora está normal. A indicação da pressão está normal novamente. Na verdade, a pressão nunca apareceu errada, o carro é que passou a assumir que aquelas pressões estavam erradas. Mas assim, em termos de acabamento, o carro com 90.000 km está ok. Existe um barulho de rangido nessa central multimídia que a gente já tentou resolver em revisão e a gente também já desistiu de pedir isso porque eles não chegam a mexer. Então de vez em quando você está andando num piso um pouco mais acidentado, você escuta esse barulhinho de plástico atritando ali. Mas é basicamente isso. O carro em si está bem íntegro, tem algum barulhinho ainda de plástico oco, mas é bem pontual. Para um carro de 90.000 km ele está muito íntegro. Agora
Agora, a questão eletrônica mais notável, que começou já depois da última revisão que nós fizemos, é do sistema Start-Stop, especialmente pela bateria. Tem alguns momentos que o sistema apresenta no computador de bordo que o sistema Start-Stop não entrou em funcionamento porque a bateria não tem carga para sustentar o carro. Ou às vezes o sistema Start-Stop entra em funcionamento por muito pouco tempo, porque a bateria também não tem tanta carga assim para manter os sistemas elétricos funcionando. E aí nós paramos numa loja de bateria já, porque a gente estava preocupado, porque dava para ver, ele tem um monitor de tensão no computador de bordo, dava para ver que quando não estava com o alternador funcionando, né, já que é um sistema que funciona apenas quando é necessário, a tensão da bateria estava muito baixa. E aí quando está carregando vai a 14,4, quando não está carregando vai a 12. E aí eles viram que a bateria está bem perto do limite saudável dela. Mas nós continuamos buscando esse limite. A gente está procurando até onde vai essa bateria Moura de 72 ampere do tipo de Start-Stop, né? Com tecnologia EFB. Uma bateria como essa daqui, numa loja autorizada Moura, não na concessionária, a gente já encontrou por R$ 950 no melhor preço. Depois a gente vai ver na concessionária se tiver que trocar até para ter esse parâmetro, mas por enquanto o carro ainda não tem dificuldade em partida. A questão é que, como há necessidade do alternador entrar mais, a tendência é que o consumo aumente a longo prazo, porque esses alternadores inteligentes, né, que no passado até chegava a chamar de micro-híbrido, eles só entram em funcionamento em momentos em que o carro não está utilizando o motor para entregar força, como em desacelerações. Então, um ponto morto, quem sabe. E aí, nessa hora, ele usa o alternador, carrega a bateria, carrega um pouco mais rápido, para quando estiver acelerando, para quando o motor for mais necessário, ele não pese no motor e não aumente o consumo. Esse é o pulo do gato. Só que essa função fica comprometida quando a bateria já está no final da vida útil. Um custo que nós tivemos recentemente foi de substituição da palheta do limpador, porque a gente trocou a original do carro há mais de um ano por uma paralela da Bosch e ela não durou muito tempo, ainda veio na medida errada. Essa peça aqui, que varre o lado do motorista, era mais curta, provavelmente era da geração passada do Jeep Compass. Era para Jeep Compass, mas não era o Jeep Compass certo. E nesses 90 mil quilômetros, nós já tivemos uma troca de para-brisa, lá por volta dos 50 mil, antes dos 50 mil quilômetros, e agora nós tomamos uma outra pedrada aqui, colocamos um adesivo para segurar, para a rachadura não espalhar, mas a gente ainda vai ver se eles vão trocar o para-brisa ou se vai dar reparo. Como não está no campo visual do motorista, pode ser que esse buraco aqui, essa quase delaminação das duas camadas do vidro laminado, tenha algum reparo. Às vezes a cola pode não penetrar aqui e ter que substituir o para-brisa, mas é coisa para a gente ver mais para frente. Mas já é o segundo para-brisa desse carro. Bom, esse é um resumo dos primeiros 90 mil quilômetros com esse Jeep Compass Longitude no longa duração. Ele ainda tem uma última revisão aos 96 mil quilômetros, e aí sim vem os trâmites finais de apuração de valores de revenda, de último teste de desempenho, e aí sim o desmonte completo dele, e aí depois a gente volta aqui com ele montado para contar como foi, como ficou e o que aconteceu, e se aconteceu. Enfim, como você sabe, todos os meses tem matéria sobre os nossos carros do longa duração na revista, no site, então não deixe de acompanhar o trabalho da Quatro Rodas, e é isso. Aproveite os comentários para deixar as últimas dúvidas sobre esse carro, que nós vamos tentar responder nas próximas pautas, e algum outro teste enquanto há tempo. Até a próxima!